está aí nos auxiliando no computador, enfim, mas nós estaremos vencendo esta batalha em o nome de Jesus. João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23. Amém? João capítulo 4, versículo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar, do versículo 22. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 22 a seguir. Que diz a palavra de Deus? Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, versículo 23, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido e amado Deus e eterno Pai celestial, aqui está, Senhor amado, mais uma vez a tua palavra, os teus filhos que aqui estão, a tua igreja, Senhor amado. Abre a porta da palavra nessa noite, dai-nos uma palavra, Senhor, que venha falar conosco aquilo que precisamos de ouvir, ó Pai. Venha abençoá-los, meu Pai, a cada um dos teus filhos, ó Pai, confortá-los, Deus eterno, enxertar, Senhor, a tua palavra em nossos corações nesta noite, para a glória do nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos, e o povo de Deus diz amém. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nós estamos, hoje com o culto da vitória, onde nós, todas as terças-feiras, estamos aqui, realizando este culto que é uma bênção, e já nos programando aí, nos dias que vêm, para estarmos fazendo outras programações nas terças-feiras, amém? Nosso coração já está ardendo para começarmos aí outra programação que seja a campanha, Estamos aí esperando o Senhor nos dar o sinal verde para nós estarmos aí movimentando, porque a obra do Senhor ela não para. Diante das dificuldades, a obra do Senhor ela não para. Você pode dizer amém? E hoje nós queremos aqui, irmãos, meditarmos neste trecho sagrado, a palavra de Deus, e mostrar-lhes quão bom é estarmos adorando ao Senhor, não é verdade? E o texto que nós acabamos de ler, ele nos conta o encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando a conversa de Jesus com aquela mulher de Samaria revela a sua dedicação ao propósito de seu Pai Celestial, bem como seu próprio conselho dado àquela mulher. E nós vemos aqui que devemos seguir o exemplo de Jesus quando em nosso derredor pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus, e nós devemos falar-lhes da sua necessidade espiritual e de Jesus que pode satisfazer as necessidades da humanidade. Então nós encontramos aqui quando Jesus ele fala para aquela mulher
quando existia ali, de repente, uma desunião, né, entre judeus e samaritanos. E Jesus estava fazendo ali a sua obra, naquela trajetória, juntamente com aquela mulher, encontrando-se com ele. E ali o sol era caustigante, né, e ele estava cansado da sua caminhada. E agora ele começa a pedir um pouco de água para aquela mulher. E no versículo de número 9 do capítulo 4, ela diz assim: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E no versículo 10 do capítulo 4, Jesus responde e disse-lhe: se tu conheces o dom de Deus, a quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. O versículo 11 ele ainda nos fala: disse-lhe Jesus à mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, ele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas, versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Então você já ouviu aí o significado desta palavra, deste versículo, quando o Senhor, ele deixa bem claro que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? E hoje nós queremos ministrarmos sobre este tema, quando nós vemos aqui a mulher samaritana, juntamente com Jesus, recebendo aquela palavra vinda de Jesus, que os verdadeiros adoradores precisam adorar ao Pai em espírito e em verdade. Eu pergunto para você nesta noite: quem veio adorar ao Senhor nesta noite? Amém? Você não veio adorar ao pastor Gerson, você não veio adorar a pastora Genilda, você não veio adorar a diaconisa, ou cicrano ou fulano. Você veio adorar ao seu Deus, que te deu toda a autoridade aqui nesta terra, para que você seja uma pessoa abençoada na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós queremos ministrarmos hoje sobre a adoração a Deus. Quando o versículo de número 23 do Evangelho de João, ele fala sobre a adoração, né? Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele quer dizer que quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos o adorando em espírito e em verdade. Aleluia. Deus é espírito. Versículo 24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós vemos aqui, irmãos, que a adoração, ela consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade do Deus do céu e da terra. A adoração, ela consiste em um ato e atitudes que reverenciam e honram. Amém? Então, quando você vem adorar ao Senhor, você está reverenciando e está também honrando a Ele. Amém? Você está reverenciando, você está honrando ao Senhor. E agora, a adoração, ela concentra-se em Deus. Amém? Você pode notar, a adoração,
ela concentra-se em Deus, é aquilo que nós falamos. Nós não viemos adorar pessoas, nós não viemos adorar seres humanos, mas a adoração, ela concentra-se totalmente em Deus e não no ser humano. E no culto cristão, nós nos acercamos de Deus em gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós em Cristo através do Espírito Santo. Então a adoração requer o exercício da fé, amém? A adoração, ela requer o que, irmãos? O exercício da fé. Quando você está vindo adorar, você está exercitando a sua fé. Aleluia. De igual modo, nós vemos que reconhecimento de que Ele é o Deus e o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Então nós vemos aqui, irmãos, algumas manifestações da adoração cristã. Aleluia. Diga assim: nesta noite eu estou adorando ao nosso Pai Celestial, ao meu Deus. Amém? Então nós vemos aqui algumas manifestações da adoração cristã. Número 1, dos princípios chaves que norteiam a adoração cristã, e a verdadeira adoração é a que é prestada em espírito e em verdade, como nós lemos no versículo 23 do capítulo 4. Por que, pastor? Em espírito e em verdade. Porque, irmãos, nos últimos dias nós estamos vendo vários tipos de adoração. Uma adoração a pessoas, adoração de repente a uma rotina, né, que se faz ou se marca uma presença na igreja, né, para dizer que fomos ao culto, porque de repente o nosso líder cobra isso de nós, ou, né, a nossa esposa, o nosso esposo cobra de nós para nós frequentarmos a igreja, ou seja, frequentarmos apenas o templo para dizermos que fomos até o templo, estarmos presentes naquele momento. Mas a verdadeira adoração, irmãos, ela se consiste em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração deve ser oferecida à altura da revelação de Deus, que fez em si mesmo no Filho. Por sua vez, ele envolve o espírito humano e não apenas a mente. E também, como a manifestação do Espírito Santo, nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao versículo 12. Então a prática da adoração cristã deve corresponder ao padrão do Novo Testamento para a igreja atual. Os crentes atuais devem desejar, buscar e esperar como normas para a igreja todos os elementos constantes da prática da adoração. Aleluia. E agora nós vemos aqui, quando nós estamos adorando, nós estamos o que? Reverenciando. Então nós iremos hoje aprender um pouco sobre adoração. O que é adoração? Você sabe e já ouviu que a adoração consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm honrado e quantos têm reverenciado a este Deus? Amém? Você está honrando e reverenciando ao seu Deus. Então, irmãos, nós vemos aqui que o fato marcante de adoração no Antigo Testamento era o sistema sacrificial. Está lá em Números, no capítulo 28, versículo 29. Uma vez que o sacrifício na cruz cumpriu esse sistema, já não mais há esse sistema, qualquer necessidade de derramamento de sangue, como parte do culto cristão. Por quê? Porque Jesus Cristo, se fazendo cordeiro, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca, mas derramou ali o sangue, dizendo bem assim: agora não é por sangue de animais,
não é por sangue de animais, é através do meu sangue que vocês alcançarão o perdão e a purificação dos pecados e estarão me adorando em espírito e em verdade. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, irmãos, a adoração ela consiste também em louvar a Deus. É essencial a adoração cristã, quando o louvor era um elemento chave na adoração de Israel. Então, quando você vem à casa de Deus, você pode adorar ao Senhor com o seu louvor. Amém? Com o seu louvor. Você pode também adorar ao Senhor, né? Aqui, outro elemento importante da adoração é a busca à face de Deus em oração. Os santos no Antigo Testamento comunicavam-se constantemente com Deus através da oração. Amém? Então, através da oração, você pode adorar ao seu Deus. Está lá, né, na palavra de Deus, no capítulo 5 e o versículo 17 de Tiago. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Vamos ver como é que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Fala-nos a respeito da adoração com a oração. Aleluia. É preciso nós entendermos de que forma estamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Aliás, era homem sujeito, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O versículo 18. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, através da oração, você pode estar adorando ao Senhor, através da sua oração. Amém? Porque nós estamos ministrando, irmãos, sobre adoração? Porque nós precisamos lembrarmos para as pessoas que há uma necessidade daqueles que têm um compromisso com Deus de estarmos adorando ao Senhor. Aleluia. Por quê, pastor? Porque existem, né, de repente, uma batalha quando você vem para a casa de Deus para adorar ao Senhor. Existe uma guerra, existe várias coisas que se levantarão no dia a dia para que a noite te impeça de você estar na presença do Senhor, adorando em espírito e em verdade. E esta semana eu vi uma frase, e eu achei interessante esta frase, que dizia assim: para o mundo, né? Para o mundo, me parece que a frase, ela fala mais ou menos assim: para irmos para o mundo é um pulo, né? É rápido. Para estarmos no mundo é um pulo, é rápido. Mas para irmos para a igreja é uma guerra. Aleluia. É uma guerra travada. Sabe por que uma guerra travada? Porque o inimigo, ele sabe que quando você vem para a casa do Senhor, você está travando uma batalha, está indo para onde? Você está indo adorar ao Senhor, Criador do céu e da terra. Aí vem a dor de cabeça, aí vem a dor nas costas, aí vem a dor nas pernas, né? Aí vem, né, de repente o frio, aí de repente vem uma ligação que te liga, aí de repente vem uma programação na TV, aí de repente vem uma ocasião que se aparece, uma visita que chega em uma hora indesejada. Tudo isso acontece quando você está se levantando e dispondo-se a adorar ao Senhor. Então, para isso, nós precisamos ter a certeza de que nós precisamos estarmos nesta ligação, porque nós fomos feitos e chamados para adorarmos ao Senhor. Amém? Eu fui pastor de uma igreja, irmãos. Vou contar esse testemunho falando sobre a adoração e a necessidade de que nós temos que adorar ao Senhor. E existia uma certa irmã
que ela estava muito fervorosa, não vou falar o nome por questão de ética, e aquela irmã era constante nos trabalhos, era uma bênção na casa do Senhor, mas ali ela tinha a sua mãe ali que não gostava de igreja, e odiava os crentes, e odiava o povo de Deus, e ali o inimigo usava uma estratégia que era o seguinte: dia de domingo, que era o dia do culto, a mãe daquela irmã ia para a casa dela e começava a fazer ali visita só nos domingos, no dia que ela tinha que ir para a igreja. E ali, quando era na segunda-feira, nós perguntávamos: irmã, e a senhora, não vi a senhora ontem no culto, o que aconteceu? Ah, pastor, a minha mãe foi visitar a minha casa, e ali fizemos um almoço, e aí não deu, e fizemos uma janta, e ali perdemos a hora, não deu para ir, mas no outro domingo eu vou em nome de Jesus. E ali nós já ficamos ali, né, na expectativa de que ela viria no próximo domingo. Quando foi no próximo domingo, e aí a mãe novamente ia para lá, passava o dia todo e fazia almoço, e era aquela festa. Não que é pecado, né, irmãos, nós estarmos perto da família em confraternização, isso não é pecado, mas nós precisamos estarmos com o nosso tempo organizado para as coisas de Deus, para estarmos adorando a presença do nosso Deus. E no próximo domingo a mesma coisa, e no próximo domingo a mesma coisa, e no próximo, e a irmã não apareceu mais na igreja, e aí já saiu da igreja, e aí já arrebentou tudo, aleluia, e já briga com o esposo, e vira aquela bagunça. Sabe por quê? Porque nós temos um compromisso em estarmos adorando ao Senhor. Quantos vieram adorar ao Senhor, amém? Diga: eu estou adorando ao Senhor em espírito e em verdade, aleluia. Então, nós precisamos observarmos bem o que é que nós estamos fazendo dentro do templo. Estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Agora nós vemos aqui que a adoração, ela também inclui a leitura em conjunto das Escrituras Sagradas, amém? Nos tempos do Antigo Testamento, Deus ordenou que cada sétimo ano, né, em cada sétimo ano, na festa dos tabernáculos, todos os israelitas se reunissem para a leitura bíblica da palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. Porque nós aprendemos aqui que precisa haver a leitura da palavra, porque se existir o louvor e se não existir a palavra, está desigual à vontade de Deus. Porque o louvor, você adora, você louva, mas a palavra, você alimenta a sua vida espiritual com a palavra de Deus, amém? Existe por aí afora, né, irmãos, pessoas que têm trocado a palavra por outras coisas, ou como diz assim, o culto de louvor e adoração e a palavra só um pouquinho, né? Porque senão nós não podemos meditar muito na palavra. E tem até aqueles que estão fugindo da palavra, né? Escolhendo as palavras para não perder pessoas, e daí já perdeu a visão de Deus, amém? Este líder que muitas das vezes distorce, né, o que está escrito para segurar pessoas ou para agradar alguém, ele está com a visão errada das coisas de Deus, porque nós precisamos meditarmos na palavra, vivermos na palavra, andarmos na palavra, cumprirmos a palavra, reverenciar a palavra e viver a palavra em espírito e em verdade, aleluia. Não é verdade, irmão? Então, a adoração, ela consiste na meditação das Escrituras, na palavra. O culto que não tiver palavra, ele não é um culto completo, precisa ter a palavra de Deus, mesmo que haja o louvor, mas a palavra, ela é o essencial na adoração, aleluia. Agora nós vemos aqui, né, leitura da palavra, também
nós vemos aqui que sempre quando o povo de Deus se reunia na casa do Senhor, todos deviam trazer seus dízimos e ofertas para o Senhor. Olha aí, a adoração ela consiste, nós vemos, no louvor, na palavra, e também a adoração ela consiste em quê? Nos dízimos e nas ofertas da casa do Senhor. Onde é que está escrito isso, pastor? Salmo 96, verso 8. Nós podemos meditarmos na adoração com as nossas finanças para o Senhor. Salmos 96, versículo 8. Olha o que diz aqui falando sobre este assunto. Salmo 96, versículo 8. A palavra de Deus fala sobre isso, explicando para nós acerca disto. Olha o que diz aqui a palavra: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aí a parte B: trazei oferendas e entrai nos átrios, nos seus átrios. Amém? Trazei oferendas, ou seja, trazei algo para oferecer ao Senhor e para a sua casa. E Malaquias capítulo 3, versículo 10, completa também esta palavra. Aleluia, esta palavra. Eu vou falar aqui algo para os irmãos, que é algo que acontece nos dias de hoje. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, de condições, talvez aquelas que Deus chamou, porque Deus ele chama, eles não querem ter compromisso com a igreja, porque o inimigo tem falado em suas mentes acerca da sua fidelidade nas suas contribuições. Amém? E aí ele não tem aquela fidelidade diante do mandamento do Senhor, porque o Senhor manda-nos nós sermos pessoas fiéis naquilo que Ele coloca em nossa mão. Como a nossa igreja tem sido fiel aqui em Itaúsu e tem sido abençoada, não é verdade, irmãos? Mas muitos não querem ter compromisso, aleluia, com este lado, o lado da fidelidade financeira, porque o inimigo tem atacado e tem falado ao ouvido: não dar não, você vai dar a oferta, você vai dar o dízimo, você vai... E primeiro que quando nós oferecemos ao Senhor, nós não damos, nós devolvemos o que é do Senhor. É verdade ou não é, irmãos? Nós devolvemos porque não é nosso. Aleluia. Eu, como pastor, está aí a minha esposa, que ela é a responsável aí pelas administração, finanças da igreja. Ela sabe, todo mês o meu nome vai no relatório. Pastor Gerson, está lá o nome do pastor Gerson na lista dos dizimistas e dos ofertantes. Por quê? Porque nós honramos e adoramos ao Senhor com as nossas finanças. Louvado seja o nome do Senhor. E Malaquias completa, a palavra de Deus diz aqui para nós, capítulo 3, versículo de número 10, Olha o que diz aqui a palavra de Deus: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então, nós adoramos ao Senhor também com as nossas finanças. E agora, Paulo escreveu aos cristãos de Coríntio, no tocante à coleta em favor da igreja de Jerusalém: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha na parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. A verdadeira adoração a Deus deve, portanto, ser uma oportunidade para apresentarmos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Diga assim: eu sou fiel ao Senhor naquilo que Ele tem colocado em minhas mãos. Amém? Então, irmãos, agora nós vemos aqui alguns empecilhos na adoração.
Como assim, pastor? Nós vemos aqui, alguns empecilhos que se levantarão na vida de algumas pessoas para adorar. Você já viu, algo interessante na vida de alguém? Ele começa tão bem, ele começa tão forte, ele começa tão animado, mas aí vem os impedimentos, os empecilhos que vêm para que você não adore ao Senhor na beleza da sua santidade. E nós vemos aqui que empecilhos virão, impedimentos virão, aleluia, para que você não adore ao Senhor. Então o simples fato de as pessoas se dizem cristãs, realizam um culto, e não é uma garantia de que haja aí uma verdadeira adoração. Nem Deus aceita seu louvor e ouve suas orações. Então, em primeiro lugar, se a adoração a Deus é mera formalidade, somente externa, somente por fora, o que é que acontece? E o coração do povo, Deus está longe desta adoração, irmãos? Como é uma adoração externa? É o que nós falamos aqui, é uma adoração apenas com a aparência, para dizer que está adorando, mas o coração está longe de Deus, aleluia. Então a adoração, ela precisa ser uma adoração verdadeira, uma adoração fervorosa. Então Cristo repreendeu severamente os fariseus por sua hipocrisia. Eles observavam a lei de Deus por legalismo, enquanto seus corações estavam longe de Deus. Lá em Mateus capítulo 15, versículo de número 7, Mateus capítulo 15, versículo 7 e o 8, olha o que diz aqui, palavra de Deus, Mateus capítulo 15, versículo de número 7 e o 8, diz assim, versículo 7, o Senhor, ali repreende, versículo 7 diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus, aleluia, com os lábios apenas, mas o coração está longe de Deus, aleluia, o coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrina que são preconceitos, ou seja, preceitos de homens, louvado seja o nome do Senhor. Então, a adoração, ela consiste de dentro para fora. Quando você dá um glória, glória a Deus. Quando você diz, louvado seja Deus, o seu coração está cheio da presença e do poder de Deus, aleluia. Aqui, irmãos, graças a Deus, a nossa igreja, ela tem sido uma bênção do Senhor. Deus tem abençoado, os verdadeiros adoradores têm estado em prontidão, mas quando você conhecer alguém que está enganando a si mesmo, apenas com a aparência, mas o coração está longe de Deus, você dá um conselho para ele, diga, meu filho, adore ao Senhor em espírito e em verdade. Quando você estiver orando, ore com fervor. Quando você estiver cantando, cante com a alma, aleluia, cante com a alma, cante com o coração aberto para Deus, porque a glória do Senhor cada vez mais descerá sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmãos, nós vemos aqui outro impedimento. A verdadeira adoração é um modo de vida comprometido com adoração, com um modo de vida comprometido com o mundanismo, pecado e imoralidade. Deus recusou os sacrifícios do rei Saul, porque este desobedeceu ao seu mandamento. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 ao 23. Isaías repreendeu severamente o povo de Deus como nação pecadora, povo carregado da iniquidade, da semente do maligno. Isaías capítulo 1, versículo 4. Então aqui, irmãos, quando a adoração é um modo de vida comprometido com o mundanismo,
você está fora de rota. Ou seja, é o tipo de pessoa que ele quer adorar a Deus, mas ele quer viver no mundo. Ele quer adorar ao Senhor, mas quer viver no mundo, lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a verdadeira adoração, ela precisa ter uma diferença por onde você passa. Amém? Por onde você passa, por onde você passa, por onde você pisa, o que você faz, com quem você anda, aleluia, o que você fala, o testemunho, isso influi de que você tem uma identidade de um verdadeiro adorador, que adora ao Pai em espírito e em verdade. O testemunho vai dizer a verdadeira pessoa que você é, para que você ganhe os outros que precisam de ouvir a palavra de Deus. Isto é a realidade. Nós muitas das vezes, irmãos, enganamos a nós mesmos, mas podemos enganar a nós mesmos, né? Mas a Deus não podemos enganar. Diga assim: eu sou um verdadeiro adorador na presença de Deus. É isto, né? É isto, nós somos verdadeiros adoradores e não tem como fugir, irmãos, não tem como fugir, aleluia. Nós precisamos seguirmos o que está escrito, ou é ou não é, ou sim ou não, ou vai ou não vai, ou quer ou não quer, porque a verdadeira adoração, ela consiste de uma entrega total para o Senhor, aleluia. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Seja um adorador por excelência na presença de Deus, aleluia. E aqui nós vemos, irmãos, que outros impedimentos surgem, né, na adoração. A palavra de Deus diz que da mesma maneira, Tiago indica que Deus não atenderá às orações egoístas daqueles que não se separam do mundo. Olha o que diz aqui, para nós encerrarmos. Aí nós vamos ver as bênçãos para os verdadeiros adoradores. Nós estamos vendo aqui os empecilhos que aparecem, mas também tem as bênçãos, viu, irmãos, para aqueles que são verdadeiros adoradores. Tiago capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 de Tiago, até o versículo de número 5, para nós encerrarmos. Aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 1, aleluia, até o versículo 5. Olha o que diz aqui: deveres, né? Os deveres nossos em estarmos na presença do Senhor. Aqui diz a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiça, de nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúme de nós. Então, irmãos, aqueles que quiserem ser amigo do mundo, eles se tornam inimigo de Deus. Amém? O mundo está aí com seus deleites e pecados, e para isso nós precisamos fazermos a diferença, em estarmos fazendo a diferença para o Senhor. Agora nós vemos aqui as bênçãos de Deus para os verdadeiros adoradores. Diz a palavra de Deus: quando os crentes verdadeiramente adoram a Deus, muitas bênçãos lhes estão reservadas por Ele. Por exemplo, que envolverá o seu povo com a sua glória. Está lá a palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. A palavra de Deus falando
que a glória do Senhor estará sobre as nossas vidas. Quem quer estar debaixo da glória de Deus? Você pode dizer um amém? Aleluia. 4:14 de 1 Pedro. Vamos ler aqui, irmãos. 4:14. Olha o que diz aqui a palavra de Deus para os verdadeiros adoradores. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Que em nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremente em negócios alheios, mas aqui o Espírito, aleluia, habita na tua vida, porque você está cumprindo o papel de um verdadeiro adorador. Amém? Agora mais, diz a palavra, falando sobre os verdadeiros adoradores. Ainda falando sobre este assunto, a palavra diz que o Senhor encherá de novo o seu povo com o Espírito Santo e com ousadia. Irmãos, para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos provocarmos o milagre de Deus na nossa vida através do poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele com ousadia, ele estará diante da nossa vida. É com ousadia, é quando há uma entrega, de repente, uma entrega com o coração aberto, aleluia, uma adoração aberta em espírito e em verdade, uma entrega absoluta. Não é vir para a igreja, irmãos, de repente, como muitos vêm, né, irmãos? Aqui não, aqui em Itaúsu é uma bênção, mas por aí afora, nós vemos aí, né, outras coisas têm tomado o lugar de Deus, o lugar da adoração, né? Mas nós viemos com a certeza de que viemos adorar ao Senhor, viemos glorificar o seu santo e maravilhoso nome. Quem veio adorar ao Senhor nesta noite? Diga: eu vim adorar ao Senhor, aleluia. E aí a Bíblia fala, irmãos, que nós precisamos adorar ao Senhor. Então continue adorando, continue adorando. Quem enviará mantimento? O Espírito Santo enviará mantimento, aleluia. E diz mais a palavra do Senhor: e que guiará o seu povo em toda a verdade através do Espírito Santo, aleluia. João capítulo 15, versículo 26, olha o que diz aqui para nós chegarmos para o final. Capítulo 15, versículo 26 de João, palavra de Deus falando sobre a adoração. Mas quando vier um Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim em vós. Aleluia. Então, irmãos, a verdadeira adoração é essa. E as pessoas hoje estão enganadas, né, irmãos? Muitas das vezes pensam que adorar a Deus é por causa do fulano, é por causa do beltrano, né? É por causa da irmã cicrana, da fulana. Então, vamos nos perguntar hoje: qual o sentido da minha adoração, né? Quando eu estou adorando ao Senhor, eu estou verdadeiramente adorando ao Senhor. O meu coração está verdadeiramente, a chama está verdadeiramente acesa diante da presença do Senhor, né? Nós estamos adorando ao Senhor, fazendo a diferença acontecer na nossa vida, investindo na nossa vida espiritual, exercitando a fé na adoração. É isso que é adoração, aleluia. Então, quando alguém perguntar para você o que é adoração, você pode responder, né? Você pode responder para ele o que é que significa a adoração. A adoração consiste nos atos e atitudes que reverenciam e honram a majestade do grande Deus que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós vamos nos colocarmos de pés e agradecermos ao Senhor por esta palavra. Aleluia. E que nós estivemos aqui nesta noite adorando na beleza da sua santidade,
em espírito e em verdade. E nós queremos orar por tua vida nesta noite e declarar que você é um adorador por excelência. Aleluia. Declare isso: eu sou um adorador por excelência. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um adorador por excelência. Aleluia. Então, quando você sente que algo está querendo roubar esta garantia, este selo, você diga: opa, eu preciso continuar da maneira que eu estou diante do Senhor, adorando em espírito